política. Eu acho que nós estamos num momento crítico em relação aos nossos desafios na saúde no Brasil. O debate sobre incorporação tecnológica, né, não só de medicamentos, mas de testes diagnósticos, no conjunto dos insumos, é um debate presente no mundo como um todo, né? Nós recentemente tivemos, né, um relatório da Organização Mundial de Saúde deixando absolutamente claro que, se nada for feito, nós estamos promovendo uma falta de acesso brutal aos novos medicamentos que surgem, seja para as doenças infecciosas, seja para um conjunto de doenças crônicas não transmissíveis. O preço praticado, né, pela indústria, em nome do desenvolvimento tecnológico, na verdade, um preço em nome da ganância, da obtenção de lucros em cima da saúde das pessoas, do não acesso das pessoas. Uma luta que sempre esteve presente em todos nós. Nós sabemos que a gente só tem hoje o acesso que nós construímos nos últimos 20 anos aos medicamentos, por exemplo, às pessoas infectadas que vivem com HIV, por conta de muita luta. Não foi nada de presente, nada de bondade. Foi muita luta, teve ação do Congresso, teve ação das Assembleias Legislativas, dos movimentos, né? E decisões corajosas do conjunto do Ministério da Saúde, do SUS como um todo, né? Então, nós estamos num momento crítico do mundo. Esse relatório da Organização Mundial de Saúde, até pensando aqui no debate, talvez a gente promover uma audiência pública que trate desse tema, que envolve, né, não só doenças infecciosas, envolve a incorporação dos biológicos, envolve todo o debate sobre doenças crônicas não transmissíveis, o debate das doenças raras. Essa comissão criou uma subcomissão só para discutir doenças raras, um grupo de trabalho sobre isso, né? E combina, no caso do Brasil, uma decisão desse Congresso. Eu não era parlamentar na época, meu primeiro mandato como deputado federal, que nós estamos lutando para reverter, que é uma decisão absurda de congelar por 20 anos os investimentos públicos, levando um congelamento de 20 anos os investimentos na saúde. Por que isso? Porque quando você congela por 20 anos, em nome de uma crise, um déficit fiscal, primeiro tá achando que durante 20 anos nós vamos continuar com déficit fiscal, crise, ou seja, é uma sinalização a pior possível. Mas mais do que isso, ela sinaliza para um conjunto de instituições, de atores econômicos, instituições formadoras, uma não aposta no SUS. E acho que isso é muito grave. Então, nós temos que fazer esse debate aqui sobre o enfrentamento dos lucros, da ganância, né, da dificuldade de acesso aos medicamentos para as hepatites virais, num contexto muito crítico, porque quando esse Congresso criou um novo regime fiscal, apoiado pelo governo anterior, que a gente ainda não viu nenhuma posição clara do atual governo de se contrapor a esse novo regime fiscal, que congela por 20 anos os investimentos, a indústria começa a ter certeza absoluta que no país, no Brasil, não vai ter nova incorporação de medicamentos, porque não vai ter recurso para isso. Começa a desativar a produção aqui no Brasil. Os secretários estaduais, eu digo, Nereu, né? Outro dia eu estava no Congresso de Secretarias Municipais de Saúde de São Paulo, eu apontei para eles, 20 anos são 5 mandatos consecutivos de secretários. Aí, quando a gente começa a falar isso, as pessoas se assustam. É como se durante 5 mandatos os secretários estaduais não tivessem perspectiva nenhuma de ajuda nova do Ministério da Saúde para ampliação dos seus serviços, investimento, ampliação do custeio, incorporação que vai ter e assim vai. Então, eu acho que nós estamos num momento muito crítico e a gente precisa ter opções muito claras. O Nereu apontou aqui algo muito sério, que são as taxas de cobertura vacinal no nosso país. Não me venham dizer que isso é culpa de Facebook, de redes sociais. Eu acho que até tem um componente, como tem há uma década. Eu era ministro, a gente... todo ano a gente enfrentava Facebook, tudo, mas a taxa de cobertura vacinal era 100% de sarampo, era 100% da polio, né? É inadmissível a gente ter caído para menos de 80% da taxa de cobertura vacinal da polio. E Gerson, eu continuo como médico lá, né? Mesmo agora como deputado, eu estou conseguindo ir pelo menos de 15 em 15 dias com os meus alunos na unidade básica de saúde, mas
2017, 2018, eu estava lá. A taxa de cobertura vacinal caiu porque faltou vacina. Teve meses sem vacina nas unidades básicas de saúde. Como a taxa de detecção está, às vezes, diretamente vinculada ou não à oferta de medicamento. Foi dito aqui pelo Glaucio. Em relação à taxa de cobertura vacinal, nós tivemos situações, estou falando do estado de São Paulo, onde não tem questão logística para chegar. Imagino na região norte do país, onde eu já trabalhei com a população indígena, imagina o que aconteceu na população indígena. Né? A gente, na UBS, na cidade de Campinas, faltava, durante 3, 4 meses, não chegava vacina. Né? Então, eu acho que essa é uma centralidade desse enfrentamento, sobretudo nesse cenário de restrição orçamentária, né? E, sobretudo, na preocupação de que uma boa saúde começa com a prevenção, nós precisamos fazer um grande esforço. É inadmissível o Brasil estar com as taxas atuais de cobertura vacinal. O tema do sarampo, por exemplo, é verdade que vieram imigrantes da Venezuela, que introduziram o surto de sarampo no Brasil. É verdade, mas em 2011 veio milhares de imigrantes do Haiti e que os surtos aconteciam e rapidamente eram combatidos porque a taxa de cobertura do sarampo era 100%. Não vinha só do Haiti. Eu, em 2015, a deputada federal Tereza de Alagoas está ligando aqui, está querendo falar no Facebook ao vivo. Eu acho que ela quer aparecer aqui, viu? Não sei se a gente pode... Ou foi engano aqui, mas ela está... Tereza, você está me ligando aqui direto ao vivo. Aqui. Né? Em 2015, eu estava como secretário de saúde na capital de São Paulo, veio um surto de sarampo introduzido por brasileiros que tinham ido para a França. Estava tendo surto de sarampo na França. Nós teve 2, 3 casos a mais, porque tinha taxa de cobertura 100%, o bloqueio era feito. Né? Então... eu acho que a gente precisa ter uma dedicação, o Nereu apontou aqui com muita força, né? Em nome da eficiência, mas sobretudo em nome das pessoas, de evitá-las que elas peguem uma doença. A gente não pode continuar com a taxa de cobertura vacinal, precisamos fazer um grande esforço em relação a isso. Né? O segundo, eu acho que o debate que o ministro Ricardo Barros trouxe aqui, que é real, da complexidade de como que a gente... usa o mercado público brasileiro. Vocês viram os dados. Com todo o preço, o Brasil tem o terceiro menor preço. Por que tem o terceiro menor preço? Porque nós temos um mercado público enorme, gigante. Então a gente precisa usar a força do nosso mercado público para baixar os preços, para ter força na negociação, para discutir licenciamento compulsório quando considerar necessário. Nós não estamos falando de um país qualquer, nós estamos falando do único país com mais de 100 milhões de habitantes do mundo que assumiu o compromisso constitucional de que a saúde é pública, universal e gratuita para todos. Né? Então a gente precisa usar essa força. Né? E acho, eu ouvi muito, né, o que o Pedro falou, o que o Nereu falou, o que o Gerson falou e que o próprio ministro Ricardo Barros falou, contar com essa casa. Eu vou analisar se cabe medida legislativa, por exemplo, para a gente ver esse tema da Anvisa. Porque hoje é regulamentação interna, resolução interna da Anvisa que permite quem possa fazer o registro. Né? Se talvez não caiba né? Talvez possa ter iniciativa do governo, vou analisar. Se tiver visto de iniciativa, a gente discutir com o Ministério da Saúde para ele tomar isso como iniciativa, para aprimorar a legislação para que isso aconteça e a gente tenha garantia sobre isso. Né? E terceiro, já para passar para a nossa mesa, não tomar muito tempo de todos, e para eu poder responder a deputada Tereza, que eu acho que ela está me ligando mesmo. Terceiro, ela está querendo vir. Então, diga lá para vir. Se é assessora dela, diga para a Lagoana, Tereza vir. Pode aqui que está aberta aqui para ela poder falar. E terceiro, eu quero dizer aqui para quem está na mesa, né, já discuti isso aqui nessa comissão, eu estou apresentando um projeto de lei para que a gente aprimore a Conitec. A Conitec foi aprovada em 2011, quando eu era ministro da Saúde. Naquela época, o discurso do judiciário é que não existia nenhuma lei que deixava clara qual que é o espaço para definição de incorporação dos medicamentos no SUS. E junto com as entidades, junto com o Conselho Nacional de Saúde,
agradecer muito o ambiente do Congresso, porque na época o Congresso aproveitou uma medida provisória e incorporou esse tema, nós criamos a Conitec. Eu tenho recebido das entidades, de pacientes, famílias de pacientes, uma reclamação muito séria de que as decisões da Conitec são uma caixa, aquela caixa preta de avião que ninguém sabe. Então, eu quero aprimorar a estrutura da Conitec para que as audiências de decisão de incorporação sejam audiências públicas, acompanhadas, que a sociedade possa acompanhar, que a gente possa medir, aprimorar, inclusive, a composição. Eu me lembro que, na época, a gente garantia a presença de representantes indicados pelo Conselho Nacional de Saúde, mas, mais do que isso, eu acho que a gente precisa abrir, né, porque quem apresenta o pleito de incorporação pode apresentar um relatório, mas que a gente possa abrir, que essas reuniões de decisão da Conitec possa ter uma espécie de credenciamento de entidades que possam participar delas, além de ela ser pública, né? Você pode abrir um período, 10 dias, além do que tem da consulta pública, tudo, você ter um período de credenciamento de entidades, de familiares, de usuários, tudo que possam estar presentes, além da representação de especialistas da área médica, né, que já está previsto, para que a gente possa ter essa participação no momento da decisão, porque as decisões, isso já acontece, de certa forma, na Anvisa, né, por resolução da Anvisa. Na nossa época, o diretor Dirceu Barbano estabeleceu que as reuniões do colegiado, da diretoria colegiada da Anvisa, passariam a ser transmitidas, né, de forma pública, pela internet, tudo. Então, mas isso por resolução, não é por lei. Se um diretor da Anvisa resolver fechar tudo de novo, ele pode fechar, né? E acredito que a gente precisa fazer isso com a Conitec, né? Então, só anunciar aqui, a gente está fechando os detalhes para que não tenha questionamento sobre vício de iniciativa, porque nós vamos aprimorar um órgão que foi construído por essa casa, mas é um órgão do governo. Mas eu acho que as reuniões da Comissão Nacional de Incorporação e Tecnologia têm que ser públicas, têm que ser acompanhadas pela indústria, pelos familiares, pelos médicos especialistas, pelos gestores, né, como um todo, para que a gente possa ter transparência no processo de incorporação. E acho que a gente precisa caminhar para um debate. Isso essa casa não pode fazer, mas é uma discussão que já apresentei até para o ministro Mandetta, porque tem que ser de vício, a iniciativa tem que ser do governo, de construir no Brasil aquilo que tem sido uma experiência de outros sistemas nacionais públicos, como o Sistema Nacional Público Inglês, de ter uma agência que faça a análise de incorporação, né? A gente separar, de uma certa forma, qual que é a agência que faz a vigilância sanitária, o registro, a qualidade dos insumos, né? E ter um outro espaço que possa fazer a análise da incorporação tecnológica.